Salve, salve pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre conceitos de toxicocinética e toxicodinâmica. Eu acredito que você já deve ter entendido, né? A gente já viu aí alguns conceitos importantes em toxicologia, mas é necessário que a gente relembre, né, também conceitos relacionados a como esses agentes intoxicantes, eles conseguem modificar, né, estruturas ou alvos biológicos no seu organismo e quais são as barreiras que o seu organismo impõe para que esses agentes intoxicantes eles acabem passando por processos e não entrando em contato com esses receptores ou com esses mecanismos biológicos. Então a toxicologia ela se divide em basicamente duas áreas fundamentais: a toxicocinética, que vai estudar como é que os agentes intoxicantes eles são absorvidos, distribuídos e excretados, além de metabolizados, é claro, enquanto que a toxicodinâmica vai investigar os mecanismos bioquímicos e fisiológicos pelos quais esses efeitos ocorrem. Então, resumidamente, é como a gente viu na farmacologia, né? Na farmacologia a gente fala de farmacocinética e farmacodinâmica. Na tóxico, a gente utiliza o mesmo conceito, só que por se tratar de um agente que gera toxicidade, a gente chama de toxicocinética e toxicodinâmica. Toxicocinética, o que o seu organismo faz com o agente tóxico. Toxicodinâmica, o que o agente tóxico faz com o seu organismo. Então, bom, para você que não me conhece, meu nome é Rafael Barbosa, sou professor, mestre e doutor em Bioquímica e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Cariri. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso. Não esquece de se inscrever, de deixar seu comentário, de compartilhar esse vídeo se esse conteúdo foi importante para você. E vamos nessa, que nossa aula tá bacana. Vamos lá? Bom, trazendo vocês aqui para o nosso quadro, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como é que os agentes toxicantes eles entram no nosso organismo. Então, existem dois processos fundamentais quando se trata de toxicocinética. Toxicocinética, assim como acontece na farmacologia, né, na farmacocinética, a toxicocinética ela tem 4 processos importantes: a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Toda vez que você ingere uma substância, essa substância é administrada de diversas maneiras, esses processos vão acontecer. Claro que quando essa administração ocorre de maneira endovenosa, você pula o processo de absorção, porque ela já vai chegar completamente biodisponível no seu organismo. Então é importante que você entenda isso. Assim como os fármacos, os agentes intoxicantes, quando eles entram no organismo, eles precisam ser absorvidos através de transportes. E esses transportes, vamos lembrar, podem ser passivos ou ativos. Transportes passivos são aqueles que não há gasto energético e transportes ativos são aqueles que gastam energia, beleza? A maioria dos xenobióticos, ou seja, substâncias que não são conhecidas ou substâncias estranhas, elas atravessam as membranas por difusão simples. Difusão simples é uma passagem através de membrana onde a polaridade influencia. Substâncias mais apolares, ou seja, mais lipofílicas, são absorvidas com maior facilidade, porque as membranas elas têm essa característica, tá bom? Porém, tem um detalhe importante: se a substância for extremamente lipofílica, ela pode simplesmente ficar presa na membrana, tá bom? Então é importante que você entenda que uma substância, para ela ser bem absorvida, ela precisa ser lipofílica, mas ela não pode ser lipofílica demais, tá bom? Enquanto substâncias lipossolúveis atravessam a porção lipídica das membranas. É importante lembrar que substâncias que são anfipáticas ou anfifílicas, ou seja, que têm partes polares e apolares, dependendo das suas características, elas podem ser melhor ou pior absorvidas, tá bom? Bom, a via de administração, ela vai dizer para a gente quais são os mecanismos nos quais essas substâncias vão sofrer cineticamente. Então, por exemplo, a via gastrointestinal é a principal via de absorção, né? Então, a substância ela entra, passa pelo estômago, entra ali no piloro, entra ali no intestino delgado, né, duodeno, jejunum e ilho. Lembrando que na região do duodeno é onde justamente acontece o maior perfil de absorção por causa das microvilosidades, tá bom? Isso faz com que essas substâncias elas sofram o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. E eu preciso que você entenda que quando uma substância ali entra no nosso corpo, que essa substância não é conhecida, o seu corpo faz algumas coisas importantes. Primeiro, ele já manda para o fígado. Por quê? Porque o fígado vai metabolizar e vai excretar essa substância. Lembra, é um xenobiótico, o corpo não conhece. Então, para ele, tudo aquilo ali precisa sair o mais rápido possível, tá bom? Já na via inalatória, ela é indispensável para gases e partículas suspensas. As partículas menores que o micrômetro acabam chegando aos alvéolos, consequentemente, pelo fato dos alvéolos serem altamente vascularizados, essas substâncias podem cair na corrente sanguínea e ter uma absorção sistêmica, tá bom? E a via tópica, que é a absorção através da pele, né? O extrato córneo determina a quantidade que é absorvida, mas também depende de hidratação, temperatura e integridade da pele. Quanto mais debridada for uma pele, maior será o processo de absorção nela, porque você vai estar mais próximo dos vasos mais profundos, tá bom? A distribuição de toxicantes depende de fluxo sanguíneo, de permeabilidade capilar e de tecidos que são mais vascularizados ou não. Quanto mais vascularizados eles forem, mais rapidamente eles recebem aqueles agentes, sejam eles tóxicos ou terapêuticos, tá bom? Bom, já quando a gente fala de metabolismo, é bom a gente lembrar que toda vez que uma substância ela entra no seu corpo, vamos recapitular,
Ela passa pelo processo de absorção, em seguida ela vai ser distribuída. Quando essa substância ela é distribuída, existe o que nós chamamos de fração livre, que é aquela que vai exercer sua atividade tóxica ou farmacológica, e existe aquela outra parte que a gente chama de fração ligada, que vai estar ligada às proteínas plasmáticas. Mas o que é que ocorre? O seu corpo ele não entende que essas substâncias elas são substâncias que vão gerar uma característica tóxica ou até mesmo terapêutica. Então a tendência dele é jogar essa substância para fora. E como é que ele faz isso? Ele faz isso no fígado, gerando um processo de metabolização ou de metabolismo. O metabolismo ele vai ocorrer para que aquelas substâncias que você ingeriu, xenobióticos, eles sejam excretados, tornando essas substâncias mais hidrossolúveis. Porque na maioria das vezes, digamos assim, a maior via de excreção é justamente a urina. E substâncias hidrossolúveis vão ser excretadas pela urina. Então, uma série de reações químicas que vão ser divididas em duas fases acontece no metabolismo, que é a reação de fase 1 e a reação de fase 2. A reação de fase 1 são reações mais simples, digamos, de oxidação, de hidrólise, nitração, para tornar aquela substância mais hidrossolúvel. Se ela na fase 1 já for hidrossolúvel o suficiente para ser excretada, ela não passa pela fase 2. Se ela precisar ainda ser mais hidrossolúvel, ela passa pela fase 2, que são reações de conjugação, glicuronidação, por exemplo. A adição do ácido glicurônico causa nessa molécula um aumento da sua polaridade, fazendo com que ela seja excretada mais facilmente através da urina, tá bom? Então essas reações elas são conjugadas de fase 1 e de fase 2. Já quando a gente fala de dinâmica, a gente precisa entender que na dinâmica existe o que nós chamamos de alvos farmacológicos, nesse caso aqui alvos toxicológicos, que podem ser na maioria das vezes canais iônicos, tá? Potencializando ou inibindo, dependendo do mecanismo de toxicidade. Podem ser inibindo ou ativando enzimas, podem ser acoplados à proteína G, podem ser intracelulares. Então, existem mecanismos que são intracelulares, fazendo com que haja a superexpressão de um gene ou a inibição de um determinado gene. É importante que você entenda que esses alvos eles são semelhantes ao que acontece na farmacologia. Por quê? Porque nenhuma substância tóxica, nada vai criar um mecanismo. Ele vai potencializar ou ele vai inibir. E quando isso acontece, essa substância pode ser terapêutica, como ela pode ser tóxica. Fechou? Bom, como é que são determinados os parâmetros de toxicidade, então, professor? Nós já falamos de alguns deles, como DL50 e toxicidade aguda, mas existem outros chamados de NOAEL e LOAEL, que são níveis sem efeitos adversos observáveis e o nível mais baixo de efeito adverso, tá bom? O índice terapêutico, que nós também já conversamos aqui nos vídeos, né, que é a relação que indica a segurança do fármaco, né, e a margem de segurança, que nós já discutimos quais são essas características, principalmente relacionadas entre a dose efetiva e a dose tóxica, tá bom? E como é que as reações adversas elas são classificadas? Elas podem ser classificadas em 6 subtipos: tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E e tipo F. Cada uma dessas classificações vai levar em consideração alguns sinais ou aparecimento de algumas características. Então, por exemplo, tipo A são relacionadas a efeito farmacológico e são previsíveis. Tipo B, idiosincráticas, não relacionadas a efeito farmacológico. Tipo C, cumulativas do fármaco. Tipo D, efeitos tardios ou teratogênese. Tipo E, síndrome de abstinência. E tipo F, falhas terapêuticas. Ok? Bom, gente, então agradeço você ter ficado comigo em mais essa aula. Um grande abraço e até o próximo vídeo.